Olá, bem-vindos a mais um episódio do videocast da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Hoje, segunda parte dos principais estudos discutidos em San Antônio, um grande evento sobre câncer de mama no mundo, versão agora 2023. Eu sou Paulo Tenório, mastologista, membro da Comissão de Educação Continuada. Estou aqui com o Dr. Lincoln Jomori. Tudo bem, Lincoln? Tudo bem, Tenório. E hoje, quem nós vamos receber aí para discutir essa segunda parte de San Antônio? Ilustres convidados, né, Tenório? Aliás, dispensa os comentários, mas temos aqui a oncologista a doutora Débora Galhato, o doutor André Matar e o radio-oncologista doutor Pedro Zanuncio. Mas vamos pedir que eles se apresentem. Lady first, Débora, por favor. Bom, olá a todos, boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu sou Débora Gagliato, sou oncologista clínica atualmente na Beneficência Portuguesa em São Paulo e é um prazer aqui estar com vocês discutindo os principais highlights na oncologia clínica de San Antônio agora esse ano de 2023. Matar. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o André Matar, sou mastologista, trabalho no grupo Oncoclínicas e também no Hospital da Mulher. Acho que esse San Antônio mostrou muita coisa cirúrgica, né? Então a gente vai ter bastante coisa para discutir aqui com vocês. Pedro, por favor. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Tenório. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou radio-oncologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e do Grupo Oncoclínicas. Bem, para a gente não perder mais tempo, então vamos já começar, né, Lincoln? Primeiro estudo, o Keynote 522, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que foi uma atualização que já foi discutido na ESMO e agora em San Antônio novamente, né? O estudo que avaliou o uso de pembro mais quimioterapia comparado com placebo na neoadjuvância, seguido na adjuvância com pembro ou placebo em tumores triplo negativos estadio 2 e 3. Dados de 5 anos mostraram que a sobrevida livre de eventos, uma diferença absoluta de 9%, e naquela sem um PCR, um hazard ratio de 0,72 significativo, e com PCR, um hazard ratio de 0,65, não significativo ainda, mas uma tendência de encurtamento do intervalo de confiança, mostrando então assim um benefício de uso dele mesmo naquelas pacientes com PCR, que era o desenho do estudo, né, Lincoln? E quanto à recidiva à distância, a diferença absoluta foi de 7,8%, mas ainda sobrevida geral, ainda nós não temos dados ainda mostrando ainda esse benefício, mas é uma questão de tempo. Débora, já que é a sua área aí, a área da oncologia, nessa situação, com esses dados, mais uma vez comprovando esse benefício da sobrevida livre de eventos, a gente pode considerar, então, que o uso da pembro na imunoterapia e neoadjuvâncias dos tumores triplo negativos estadio 2 e 3 é o nosso padrão? Toda paciente nessa situação tem que receber imunoterapia com pembro? Bom, então, Tenório, eu acho que esse é um dos estudos mais importantes, um divisor de águas no manejo de câncer de mama triplo negativo de alto risco, e realmente estabeleceu o pembrolizumab como a melhor estratégia. O regime 522 é um tratamento pesado, né? O oncologista começa pela platina com taxano mais pembro, depois vai para antraciclina a cada 21 dias com pembro, então é um regime bastante intenso, bastante complexo, mas que levou aí a população com câncer de mama triplo negativo primeiro a uma taxa de PCR como a gente nunca tinha visto. Hoje a gente tem aí 64% de chance de resposta patológica completa. Uma das coisas que eu acho mais bonito do Keynote 522 é que o paciente linfonodo positivo e negativo agora tem a mesma chance de obter resposta patológica completa. Então, com a adição do pembro, o delta, né, o incremento que pembrolizumab oferece em aumento de PCR no linfonodo positivo chega a 20%. É um dado histórico, né? A gente nunca teve uma intervenção, uma droga na oncologia que levou aí esse incremento tão substancial de PCR, e claramente as duas populações se beneficiando em termos de redução do risco de evento, e principalmente os eventos que aconteceram foram eventos à distância. Então, quando a gente olha no estadio 2, quando a gente olha no estadio 3, pembrolizumab reduz substancialmente o risco de recidiva invasiva. Chama atenção nessa apresentação de San Antônio que a população estadio 3,
que têm doença residual, 60% recidivam à distância, e isso aumenta aí a chance do paciente não recidivar, mesmo com doença residual com pembro, isso aumenta em mais de 10%, então é relevante, mas ainda assim são números que preocupam, né? Imagina uma sobrevida livre de evento aos 6 anos de só 47% aproximadamente para o estadio 3, mesmo com esse regime tão complexo. Então, com o dado atualizado agora em San Antônio, a gente observa que aos 60 anos, esse benefício de reduzir o risco de evento à distância, ele ocorre estadio 2, estadio 3, isso é um ponto importante, linfonodo positivo, linfonodo negativo, lembrar que o paciente tinha que ter um tumor acima de 2 centímetros, muitas questões ainda em aberto, né? Será que a gente precisa realmente de um regime tão complexo como esse para todos os pacientes? Será que não tem aqueles indivíduos que têm aí entre 1,5 e 2 centímetros que não poderiam se beneficiar também do pembrolizumab? O que a gente faz com quem tem doença residual, que claramente é uma população de risco muito aumentado, mesmo com o uso de pembro? Obviamente que quem usou pembro vai melhor do que quem só usou químio, mas os desfechos são muito aquém do que a gente gostaria. E segundo, quem obtém PCR, essa diferença de 4% chama atenção realmente, sugerindo que o regime 522 deva ser mantido aí rigidamente ao pé da letra, e o oncologista deve fazer a adjuvância. Óbvio que a gente não tem qual a sobrevida livre de evento de quimio isolada em quem tem a resposta patológica completa, porque a gente, em quem faz pembro mais quimio, deixa de fazer o pembrolizumab na adjuvância, porque o protocolo de quem estava no braço pembro mantinha pembro na adjuvância. Mas é um estudo de forma clara, divisor de águas, é boa prática que todos os pacientes com triplo negativo acima de 2 centímetros ou qualquer tamanho linfonodo positivo sejam submetidos ao regime 522 de forma muito clara, e na minha opinião, os pacientes com estrógeno até 10% devem ser tratados como o regime 522, lembrar que era rígido o critério, tinha que ter estrógeno menor do que 1%, mas hoje na comunidade da oncologia se reconhece que os tumores com ER low, até 10% de estrógeno, eles se comportam como tumores basais e também devam ser considerados para um regime como esse. Débora, vamos esperar o resultado, né, do Keynote 756. Talvez ele possa contrastar esse uso de 5 drogas do Keynote 522 com menos drogas, se isso é possível comparar head-to-head. Tinham pacientes com baixa expressão de estrógeno no 756, a taxa de PCR chegou a 56% aproximadamente, com platina, com taxano mais antraciclina e pembrolizumab, mas é importante a gente ressaltar, né, que quando a gente vê esses pacientes e a baixa expressão em séries recentes, a maioria desses tumores são basais molecularmente, as taxas de PCR se assemelham a triplo negativo, os desfechos de sobrevida são semelhantes a triplo negativo, então eu acho que você esperar o dado de evento do 756 para poder oferecer pembro para essa população, você vai estar realmente deixando de oferecer um tratamento que pode ser divisor de águas para esse grupo e que não tenho dúvida que vai levar a um ganho de evento, né? Então, na minha opinião, se eu puder, se eu tiver acesso, IAR até 10, eu vou tentar oferecer o regime 522 clássico. Não concordo, Débora, eu acho que essas pacientes RA, RA-low, de fato, eles têm muito mais o fenótipo, o genótipo e a parte transcriptômica para um triplo negativo do que um tumor luminal. Tenório? Sim. E Débora, a gente queria ouvir também sua opinião, algo que também foi discutido num videocast anterior com outros colegas oncologistas, e a gente vê, até antes dessas apresentações, a questão da paciente que atinge PCR de manter, seguir o estudo e manter o pembro pós-PCR. E aí, essa atualização já mostrou, como eu falei na introdução, o intervalo de confiança diminuindo, mostrando que provavelmente tem esse benefício e nós devemos seguir o estudo, seguir o desenho do estudo nessas pacientes. Como que você vê isso? Porque a gente ainda vê alguns tumor boards, principalmente aqui em São Paulo, ainda alguns oncologistas que falavam o benefício de a gente não ter mais a presença do tumor e manter a pembro pós. Como que você vê isso com essa atualização do Keynote agora? Eu acho que com a atualização de 60 meses, a gente observa que esse delta, né, de eventos, ele aumentou, então quem
tem doença, tem resposta patológica completa e usou pembro, teve 4% menos evento do que quem usou só quimioterapia e atingiu o PCR, sugerindo que será que o pembrolizumab também não atua em outras questões que não só a resposta patológica completa, mas em capacidade de elaborar resposta imune, que talvez essa fase de adjuvância não seja importante também para corroborar, para sedimentar esse tratamento, né? Na oncologia clínica a gente está acostumado a completar terapia adjuvante, por exemplo, com drogas como na doença HER2, em que a gente completa 1 ano de terapia anti-HER2. Então, esse conceito não é novo para o oncologista. Claro que a imunoterapia tem o risco de toxicidade imunomediada, mas que, felizmente, na fase adjuvante é muito menos prevalente, e a gente tem dados de qualidade de vida, que os pacientes também ficam muito bem. Apesar de você ter a droga mais 9 ciclos adjuvante, você não tem um detrimento nos scores de qualidade de vida, então, tendo essa diferença, tendo o resultado que a gente tem com o 522, que é histórico em câncer de mama triplo negativo, eu tendo a seguir o regime e manter, até que a gente tenha os estudos de descalonamento, né? A Sarah Tolani, no Dana-Farber, ela está conduzindo um estudo que chamou de mais PCR, em que os pacientes que fazem um regime aos modos do regime 522 e obtêm resposta patológica completa, eles vão ser randomizados para completar os 9 ciclos de pembro versus observação. Esse é um estudo que vai responder de forma acadêmica se é possível já omitir o pembro adjuvante na prática. Na ausência desse estudo, a minha conduta é manter o regime clássico. Ótimo. E também é bem manejável os efeitos colaterais, né, da pembro, né, Débora? E agora... na adjuvância. E aí você que também estava lá e foi apresentado uma análise exploratória de mais efeitos imunes na raça branca, né? Você vê algum motivo disso? Não, simplesmente foi uma análise exploratória do estudo. Eu acho que isso precisa ser estudado, né? A população negra afro-americana, ela não foi bem representada nesse estudo, assim como nos estudos em geral, né? Nos Estados Unidos se tem muita discussão a respeito de aumentar a representatividade dos grupos, né? Que em geral são minoria, tanto latinos quanto afrodescendentes, né? Então, no Keynote 522 é baixa essa população. Eles mostraram esse estudo que foi uma mini oral que agora tem em San Antônio, que a população branca ela teve mais efeito imunomediado, mas eu acho que isso de forma alguma tem que ser colocado já como uma premissa, isso tem que ser corroborado por outras séries maiores, isso tem que ser melhor estudado, é uma sugestão, mas eu acho que isso tem que ser corroborado. O que foi interessante desse pôster apresentado é que, em termos de PCR, os negros eles tiveram a mesma taxa de PCR que os brancos, e em termos de hospitalizações, complicações, também foi semelhante, deixando a gente tranquila, né? Porque às vezes, em geral, tem estudos que mostram que os afro-americanos eles têm mais toxicidade, eles têm mais hospitalização, eles têm piores desfechos com tratamentos padrão que se usa para caucasiano. Então, eu acho que essa apresentação também corrobora isso, que foi ativo o regime, PCR foi bem semelhante no negro e no caucasiano, e hospitalização, complicação também foi semelhante. Agora, só essa questão de evento imunomediado que foi um pouco mais prevalente na raça branca, mas eu acho que isso tem que ser corroborado por séries maiores, sem dúvida. Ótimo, ótimo. Acho isso importante que estavam comentando em grupos tudo isso daí, né, Lincoln? Mas é realmente uma questão exploratória do estudo. Totalmente exploratória. Nós chegamos agora com a doutora Renata, que se juntou conosco, né? E vamos seguir, então, o próximo estudo, o Alexandre Passion 030, que é ainda falando essa questão de imunoterapia. Na verdade, aí avaliando o atezolizumab, a quimioterapia adjuvante em pacientes triplo negativo, estádio 2 e 3, que numa análise interina mostrou um hazard ratio para sobrevida livre de doença invasiva, na população por intenção de tratar, um objetivo primário do estudo, que cruzou o ponto estatístico estabelecido de inutilidade, de hazard ratio de 1,12, cruzando 1. Nessa situação, Débora, nesse estudo, eles utilizaram o atezo apenas em adjuvância, correto? Seria que seria uma droga diferente ou realmente a gente precisa do uso do imunoterápico na neoadjuvância? Eu acho que esse estudo abre uma discussão grande e uma implicação para aqueles pacientes que vêm pedir segunda opinião
infelizmente foram operados e às vezes vem com um tumor de 2 centímetros axila positivo e fala, será que não dá para fazer o 522 na adjuvância? Quem que é oncologista que nunca pegou uma segunda opinião como essa? E isso faz com que o resultado do Impassion 030, ele faz com que a gente pense que talvez não vai ter efeito, né? Claro que a gente está esperando um estudo muito importante que chama SOG 1418, que avalia pembro na adjuvância após QT-NEL e doença residual, mas o estudo Impassion 030, ele sugere um conceito que talvez em mama seja muito importante, né? A gente sabe que câncer de mama não é uma doença tão imunogênica, nós sabemos que esse efeito do antígeno intacto e quando você expõe a químio mais imuno com um tumor lá em loco, para que esse antígeno seja apresentado aos linfócitos e o paciente possa elaborar uma expansão desses linfócitos CD8, talvez isso seja muito importante. Tem estudos pré-clínicos muito bonitos, né, em modelo murino, mostrando, né, que quando você tem um camundongo e que você expõe a quimio-imuno na neoadjuvância com antígeno intacto, você aumenta a expansão de linfócito em qualquer órgão, né, eles mostram no fígado, no pulmão. Quando você dá na adjuvância, a capacidade que aquele animal tem de elaborar uma resposta imune é muito menor. Em melanoma, que já é uma doença muito mais imunogênica de mama, foi mostrado que a taxa de resposta e benefício de imuno é muito mais substancial na neoadjuvância. Agora, esse estudo em câncer de mama mostrando realmente que o ateso dado na adjuvância, quando já foi ressecado o tumor, talvez você tenha perdido a chance de expor a imunoterapia. Então, de novo, quão importante é a discussão multidisciplinar, né? Que o cirurgião converse com o oncologista, veja bem essa axila, escuta a neoadjuvância, porque é oportunidade de ouro para expor a uma estratégia que não só aumenta a PCR, mas também aumenta a chance aí de cura, reduz o risco de recidiva à distância, né? Não, excelente, eu acho que é isso que ficou bem claro que a Débora falou, né, Lincoln? Como nós temos um público de cirurgiões, o importante é isso, da gente não perder o time de usar imuno. Então, baseado, né, no Impassion, né, Débora, se a gente operar antes uma paciente que teria indicação da imuno, a gente perde essa oportunidade e prejudica a sobrevida dessa paciente, né? Com os dados que nós temos hoje, Sem então, dúvida. corroborando com o Impassion 030, né? E mostrar uma coisa importante, né? Que esse estudo é negativo, mas a importância das consequências. Que eu acho que o mastro pode fazer é sempre lembrar que esses tumores agressivos, eles precisam ter uma boa avaliação axilar, para não ocorrer isso. Pegarmos depois, operarmos um caso achando que era um estágio 1 e é um estágio 2 e 3. E perdemos essa oportunidade. Não só axilar, né, Lincoln? Também uma boa avaliação do tumor primário. Muitas vezes a gente sabe que tem ainda colegas de 1 a 2 centímetros, a gente fica naquele limbo que opera inicialmente uma paciente dessa e você tem uma surpresa com o resultado final e é um tumor que tem um T maior que se beneficiaria com a imuno, né? Essa é uma Então, outra discussão muito grande, né? O valor de corte. Tanto a avaliação do tumor primário quanto da axila. Eu acho que o tumor primário entra nesse quesito de uma avaliação por imagem bem adequada, pré-operatória, né? Também. Sem dúvida. Bem, o DB08 ele foi um estudo clínico fase 1B que avaliou pacientes com câncer de mama, receptor hormonal positivo, e o HER2-low, que era 1 a 2 cruzes tratadas com combinação do TDXD. Foram apresentadas cortes de pacientes que receberam o TDXD em combinação com anastrozol ou fulvestrano. E os dados revelaram que o perfil de segurança para a combinação do TDXD e a hormonioterapia são compatíveis ao perfil com a monoterapia. E as taxas de resposta objetiva foram de 71,4% e 40,4% nos grupos com anastrozol ou fulvestrano. Como conclusão, então, trata-se de um estudo de fase inicial que demonstrou a segurança e a atividade da combinação do TDXD com a terapia endócrina. Débora, diante disso, qual seria então um grande receio em relação aos efeitos colaterais da combinação do TDXD com a endocrinoterapia e ou fulvestrano ou anastrozol? Como que é na prática clínica hoje para o oncologista clínico? Em geral, quando o paciente hoje, né, que usa
trastuzumab deruxtecan, que é um tumor hormonal, em geral ele já é endócrino refratário. Então, qual que é a indicação de bula hoje para o oncologista usar o TDXD em HER2-low no hormônio positivo? Aquele paciente que progrediu a inibidor de ciclina e terapia endócrina, ele já em geral expôs a um fulvestranto com outra droga-alvo e ele já fez inclusive uma linha de quimio. Aí ele vai para o TDXD. O oncologista não combina terapia endócrina com TDXD aos modos do DB04. Óbvio que, né, tamanha a potência da medicação, se passa a discutir trazer o TDXD para contextos mais precoces. Inclusive, a gente tinha tido já o estudo Talent, que foi apresentado em San Antônio 22 pelo Aditya Bardia, que ele fez na neoadjuvância TDXD para hormônio positivo, HER2-low, um braço só TDXD e um braço com terapia endócrina. Então, o que a gente pode observar, tanto desse fase 1B para tumor metastático, quanto do Talent? Que parece que quando você associa terapia endócrina com TDXD, você não tem um efeito detrimental. Porque isso na oncologia também, às vezes a gente tem esse receio, né? Você está usando um agente citotóxico, será que se você combinar a terapia endócrina, você não pode estar indo contra, fazer essa célula ficar não tão proliferativa e não funcionar tão bem o seu agente citotóxico? Então, eu acho que essa resposta, tanto pelo DB08 quanto pelo Talent, ela está bem consolidada já, mas o que parece, principalmente no Talent, é que você não tem tanto sinergismo, então você não aumenta tanto as taxas de resposta. Esse foi um estudo de uma população mista, 1/3 não tinha usado terapia no contexto metastático, mas a gente tinha em torno de 66% que já tinha usado quimio no cenário metastático, são 20 pacientes em cada braço, então é mais um estudo prova de conceito que o TDXD funciona em linhas mais precoces em tumor hormonal HER2-low e que não parece haver um efeito detrimental da combinação, mas acho que estudos maiores explorando combinação, qual a população que realmente vale a pena explorar a via endócrina junto com o TDXD, eu acho que vai ser importante. Esse é um fase 1B, então foi um estudo interessante de ser apresentado, a Comal Javeri apresentou em mini-oral também, mas eu acho também que não vai mudar a prática, não vai fazer com que o oncologista pós-inibidor de ciclina e terapia endócrina, HER2-low, vai dar fulvestranto com TDXD. Acho que a gente vai manter a nossa conduta da bula ainda, esperando também o DB03, esperando outros estudos importantes que estão por vir. Um estudo faz um bem, então a gente ainda não muda nada na prática, mas já dá um conceito de mais uma vez a potência dessa medicação e dessa combinação, Exato. né? Exato. Mais alguma consideração sobre esse, o DB08, Link? Eu acho que podemos para ir nós, pro o cirurgião... HER2, né? Porque a amostragem é muito pequena para se ter alguma Sim, exploração. sim. Mas só 20 pacientes. a ideia é da gente ter uma luz amarela, mais uma dessa medicação, né? Por isso que a gente trouxe também para o cirurgião estar sabendo, né? Do que está rolando ainda em relação ao TDXD, né? Importante, Tenório. Então, vou dizer que um amigo oncologista, sempre, há 10 anos atrás, sempre ele referiu que essas drogas que aparecem em fase 1, de 1 para 2, e é apresentado em grande congresso, olha essa droga. Por algum motivo ela está lá. Pode até haver disclosure, mas algum motivo ela está lá. Sim, sim. E o dado chama atenção, né? Mesmo sendo uma população pequena, tudo, o dado é significativo, né? Vamos pedir para a Renata dar. Oi, Renata, tudo bem? Olá, Tudo boa em São Paulo. noite. Boa noite, doutora Débora, doutor André, doutor Pedro. A gente continua, então, sobre os assuntos ainda com um lado mais oncológico, mas também importante, né, para os mastologistas, para os radioterapeutas. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o estudo HER2-CLIMB-2, que foi um ensaio randomizado duplo cego de fase 3 de Ducatinib TDM1 versus TDM1 em pacientes com câncer de mama metastático ou localmente avançado HER2 positivos que foram previamente tratados. A gente viu, né, como resultado que a adição de Tucatinib ao TDM1 melhorou significativamente, sim, a sobrevida livre de progressão, com uma mediana de 9,5 versus 7,5 meses, e a sobrevida livre de progressão mediana para pacientes com metástases cerebrais teve um dado importante, que foi de 7,8 versus 5,7 meses. Doutora Débora, essa seria, então, na sua opinião,
a nova orientação para tratamento de metastáticos cerebrais? É interessante esse estudo, mas não é. Infelizmente, se esse estudo tivesse sido apresentado antes do DB03, talvez ele impactasse a conduta. Hoje ele não muda a nossa conduta, por quê? Então, é um estudo que, como você bem colocou, os pacientes tinham progredido à terapia anti-HER2 e um taxano, e aí foi para a segunda linha padrão antes do DB03, que era TDM1. E aí se avaliou a combinação de tucatinib com TDM1, que foi sinérgica, teve potência. Lembrar que esse estudo, né, eu acho muito bacana os estudos de tucatinib em que os investigadores permitem pacientes com meta cerebral de serem incluídos. Isso é um dogma que está sendo quebrado em câncer de mama metastático. Inclusive, nesse estudo, metade praticamente da corte tinha metástase cerebral e desses metade metástase ativa. Então, em progressão, não tratados, obviamente, desde que não necessitando um tratamento locorregional imediato. E foi ativo. Então, qual é a grande importância desse estudo? É que ele mostra que tucatinib é uma droga claramente ativa, acrescenta desfechos aí na população geral e inclusive na população com meta cerebral, mas vamos lembrar que o DB03 é o estudo que avalia trastuzumab deruxtecan justamente pós-progressão a taxano com trastuzumab, e o DB03, o trastuzumab deruxtecan contra o TDM1, tem uma sobrevida livre de progressão de 28 meses. E aqui a gente fala de 9 meses. Então, assim, dá um banho, né? E, inclusive, com ganho de sobrevida global no DB03, que a gente ainda não tem o dado de sobrevida global do HER2CLIMB-02, ele foi negativo. Então, na prática, eu acho que a grande mensagem desse estudo corrobora que tucatinib é uma droga ativa, mas o algoritmo de tratamento continua. Cleópatra primeira linha, TDXD de segunda linha aos modos DB03, e aí, nos países que tem disponível, trastuzumab, capecitabina e tucatinib pode ser uma opção pós-progressão. Tem alguma previsão da chegada dessa droga no Brasil? Ainda não tem. É uma indústria relativamente menor do que o que a gente está acostumado aqui no Brasil, dessas grandes farmas que a gente tem, mas a gente ainda não tem previsão de chegada, infelizmente, porque é uma droga importante, né? A gente sabe quanto nós prolongamos o controle da doença em HER2, mas eventualmente o paciente vai progredir a um regime como a Cleópatra, vai progredir a TDXD, e é importante a gente ter tucatinib. Inclusive, a gente já tem algumas séries, tem uma série francesa que foi apresentada na ASCO desse ano, que mostra que tucatinib, trastuzumab e capecitabina é ativo pós-progressão a TDXD. Então, seria muito interessante a gente ter, especialmente também para os pacientes que têm meta em sistema nervoso central. Vamos passar um pouquinho agora para a cirurgia, né, Lincoln? Sim, porque afinal de contas montamos uma equipe multidisciplinar, exatamente, né? Vamos falar agora um pouquinho de cirurgia para o André. André, vamos falar um pouco agora do Senomac Trial. Foi um estudo que avaliou, então, a questão de dissecção axilar ou não naquelas pacientes com LS positivo. Qual que é a importância desse estudo? A importância é que eles incluíram tumores T1 a T3, tumores maiores, LS negativa, a palpação e a ultrassom. Os pacientes tinham que ter feito ultrassom axilar e foi aceita até 2 macrometástase. 36% da população era mastectomizada e mais de 1.000 pacientes em cada braço. E não houve diferença nenhuma em relação à sobrevida livre de recorrência. André, temos o Z011, o Amaros, o Sinodar One, tudo mostrando semelhante à avaliação igual a esse estudo, com alguma diferença na população selecionada. O que você viu de diferente que acrescentou o Senomac, então, diante de todos os trials que a gente tem em relação a evitar dissecção axilar? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que realmente a axila deixa de ser uma coisa que a gente precisa tratar e passa a ser, sem dúvida, apenas um fator prognóstico para a decisão terapêutica, né? Então, quando você pega esse estudo que incluiu tumores maiores, né, em que a gente tem um pouco mais de medo de eventualmente deixar mais doença e de que a recidiva pudesse ser um pouco mais alta, a gente vê que isso não acontece. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
Diferente dos outros estudos, ele incluiu bastante gente mastectomizada, então isso deixa a gente, e foi 36% da amostra, né? E obviamente que se a gente pegar em países como os Estados Unidos, em que a gente faz rastreamento, essa deve ser mais ou menos a quantidade de pacientes que vão para a cirurgia. Então, não é que selecionou pacientes para mastectomia, é que cerca de um terço ou até mesmo um pouco mais do que isso vão para cirurgia radical e o restante todo para cirurgia conservadora. Então, representa bem o que a gente tem no dia a dia, né? E nessa situação, você ter exatamente a mesma sobrevida nos dois braços, isso deixa a gente bastante tranquilo de dizer que a axila não vamos precisar fazer demais para a axila, né? Eu até brinco com os meus residentes que é para a gente operar a axila enquanto ainda é necessário, porque em breve, provavelmente, a gente vai deixar até de fazer essa avaliação cirúrgica da axila. A gente vai passar a fazer provavelmente uma avaliação com ultrassom ou mesmo com algum outro método de imagem, mas a axila, de verdade, do ponto de vista cirúrgico, está perdendo bastante importância. Um outro ponto importante é que nesse estudo foi feito palpação e ultrassom, né? Então a gente tem ainda possibilidade nessa situação de mesmo com os exames normais, com ultrassom e com palpação, a gente ainda ter macrometástase, foi o que aconteceu, né? Então isso mostra que os métodos eles não são assim 100%. E óbvio que a quantidade de doença é menor, né? Porque você faz ultrassom, você palpa, e aí aparece uma macrometástase, você já triou aquela quantidade grande de doença na axila, né? Que poderia ter sido vista pelo ultrassom, e que a sua palpação não conseguiu identificar. Eu acho que isso é importante também, porque também nesse estudo ele incluiu extravasamento capsular, coisa que nos outros não era, até no Z011 era proibitivo. Então, assim, doença muita fica, sem impacto nenhum em relação à sobrevida, né? Isso acho que é uma mudança de paradigma mesmo, você incluir pacientes com macrometástase. A gente sabe que quando a gente inclui macrometástase, né, e se a gente fizesse um esvaziamento, a gente ia achar bastante doença residual, né, nessa situação. Mas mesmo assim, isso não impactou a sobrevida, né? Sempre eu gosto de fazer aqui um parênteses, que é assim, todos os estudos que saem mostrando isso, né, são estudos que foram feitos há muito tempo atrás, na época que muitas vezes os tratamentos que a gente tinha disponíveis ainda não tinham todas as opções, né? E aqui eu estou falando, por exemplo, de tratamento adjuvante com um eventual abemaciclib ou mesmo olaparib. Então, a gente sabe que a gente pode perder um número de pacientes nessa situação que não preenchem todos os critérios. Pelas revisões que a gente tem, esse número é pequeno, mas a gente tem que olhar com cautela, porque não modificar a sobrevida é numa época em que você não tinha mais nada para fazer. Aqui você só ia indicar químio, só ia indicar rádio, você não teria uma terapia adjuvante a mais para ser indicada, dependendo da axila, por exemplo. Então, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas os dados retrospectivos nos mostram que a chance disso acontecer é menor do que 5%, alguns falam até em 2%. Então, não acho justo a gente fazer um esvaziamento axilar para ir atrás de 2%, por exemplo. E teve bastante, André, só nas sessões educacionais, né? Eu vi a Mônica Morrow defender muito o cirurgião não ser mais agressivo com a abordagem da axila em relação aos novos tratamentos que a oncologia tem, né? Eu acho que isso foi uma tônica, assim, de discussão muito grande em San Antônio também, né? Não, isso é perfeito, porque a gente vai descalonando, né? E aí, muitas vezes a gente quer voltar atrás para ter informação, mas, por outro lado, a dificuldade maior o esvaziamento que vai dar problema do ponto de vista de linfedema, de dificuldade de mobilização do braço, e isso, infelizmente, é irreversível. Então, quando a gente tem, por exemplo, um linfedema, né, e eu carrego alguns na minha vida, infelizmente,
Assim, é uma coisa muito ruim, porque a gente não tem um tratamento adequado, né? Então, essa que é o grande ponto, e você está certa, Débora, foi discutido muito isso, eu acho que isso tem que ficar no nosso radar. A gente não deve escalonar o tratamento cirúrgico só para ter uma informação, a gente tem outras maneiras de fazer isso, né? E se aquela informação já está completa para o oncologista, eu não acredito, e para o radio-oncologista, eu não acredito que seja necessário um esvaziamento axilar em 2023. Tenório, guardadas as devidas proporções, foi a primeira vez que eu vi a doutora Morrow defendendo o ultrassom em algo restritivo. Mas, Pedro, colocando você nessa conversa também, paciente T2, CN0, deu um linfonodo positivo em 3. Aí a Débora pediu o Oncotype, deu baixo risco. O Senomac, ele irradiou em 38% dos casos e mostrou uma sobrevida livre de recorrência igual. Quem dissecou e não quem dissecou. Como é que você trata ou aborda essa paciente? É interessante, Lincoln, porque aqui nós temos que agrupar diversas informações diferentes e nós não temos exatamente todas as respostas. Então, no Senomac, a gente tinha lá 88% de radiação nodal, tá? Então, assim, apesar de nós termos vários estudos, né, a COSOG Z0011, o Toazorcino da Aruan, recentemente publicados e absolutamente abordados, extensamente abordados nas nossas discussões. Aqui a gente tem casos um pouco mais avançados, né? Como o André comentou, D3, extravasamento extracapsular, né? 34%. Então, tinha alguns dados que não eram tão sólidos ali nos estudos anteriores. Por exemplo, o ACOSOG Z0011, a princípio não era para irradiar a drenagem, e depois se viu na revisão que foi feita dos campos de radioterapia que nós tínhamos ali um número de casos importante que foi feito drenagem sendo considerado pelo radioterapeuta, né? Nós estamos começando a usar plataformas genômicas para estratificar risco, né? Então, nós basicamente utilizávamos riscos clínicos e patológicos e nós começamos a usar agora plataformas genômicas para predizer risco. Nós vamos falar um pouquinho do IDEA também. Um dado que ficou ainda a ser discutido nós tivemos, então, basicamente todos os pacientes faziam radioterapia e 88% dos pacientes fizeram radioterapia nodal nesse estudo. Será que nas pacientes mastectomizadas com 1 a 2 linfonodos nós precisaríamos indicar a radioterapia aqui? Na própria discussão da Andrea Barra, ela colocou. E aí nós temos 2 estudos em andamento. Um, nós chegamos até a falar na ocasião em que eu estive aí, que era o Taylor et, né? Que ele vai usar o risco genômico com um Oncotype menor igual a 25 para randomizar e indicar a radioterapia em 1 a 3 linfonodos, né? E o T-Rex também, que ele vai usar a plataforma aqui genômica e estratificar em radioterapia nas pacientes que são submetidas a mastectomia e 1 a 2 linfonodos positivos e indicação de rádio ou não indicação de radioterapia. Então, essas questões estão sendo endereçadas, né, hoje, né, nessa paciente que tem 1 a 2 linfonodos, mesmo com risco genômico mais baixo, ainda a gente tem indicação de fazer radioterapia nodal, né? Recentemente nós tivemos a publicação da meta-análise para 1 a 3 linfonodos, o ganho se mantém, né? Nós já tínhamos a meta-análise anterior com ganho de sobrevida de doença de 7,9%, recentemente, né, uma nova meta-análise do EBC-TCG consubstanciando esses dados. Então, hoje ainda... Ganho sobrevida geral também, né, Pedro? Ganho sobrevida câncer específico, sim. E, então, hoje ainda a gente tem a indicação de radioterapia nesse contexto. Aguardamos os estudos para validação de plataformas genômicas nesse cenário também, né? Eu vi o comentário de uns colegas que eu achei até interessante, né, Lincoln? O Senomac foi mais parecido com o Amaros, porque irradiou todo mundo, do que os outros, né? Mas eu acho que, assim, o que foi interessante dele é realmente a questão de ter muitas pacientes, maior concentração de pacientes mastectomizados e essa questão da extravasamento capsular. É um entre Amaros e um Z11 majorado.
Vamos dar continuidade no outro estudo? Aliás, esse é importantíssimo O também. Ícaro, né? Renato. Renata, por favor. Sim, a gente teve participação dos brasileiros, muito importante, então vale a pena a gente comentar sobre o Ícaro. Esse estudo que avaliou 583 pacientes com tumores de T1 a T4 e linfonodo sentinela com células tumorais isoladas que foram randomizados para receber ou não o esvaziamento axilar. A recorrência local à distância não teve diferença entre esses dois grupos. Bom, Lembrando que era pós-neoadjuvância, né? exatamente. Eu vou deixar para os três agora. Eu sei que a gente deveria, né, falar um pouquinho da rádio, mas eu queria ouvir um pouquinho a opinião de todos, já que a gente está num encontro multidisciplinar. Vocês acreditam que hoje não se justifica mais o esvaziamento? Haveria alguma situação que ainda abordaria mais a axila? Primeiro o André, a questão da primeiro o André. cirurgia. Assim, acho que esse estudo é um estudo interessante, né? Você encontrar células tumorais isoladas após neoadjuvância é um evento raro, então acho que isso é importante a gente dizer, não é uma coisa tão comum. E na minha prática clínica eu vejo que quanto melhor o patologista, mais a gente encontra, ou seja, o patologista às vezes aquele patologista que faz 3 cortes no linfonodo ele não acha, mas se a gente pega um patologista, um bom patologista, ele acaba encontrando. E isso é um sinal de que as pessoas estão olhando com mais cuidado mesmo, né? Porque não é fácil, às vezes, se você não cortar a cada 2 milímetros, você perde essa informação. Até acho que esse estudo, quase todo mundo ia para esvaziamento axilar, né? Então, o que é, na minha opinião, uma agressão bastante grande para as pacientes. E com esse estudo eu me sinto bem mais tranquilo da gente ter um dado na literatura, porque a gente já sabe que talvez isso não mudasse nada, mas sempre fica aquela situação. Você imagina que uma paciente fez tratamento neoadjuvante, que sobrou tumor, né, mesmo com células tumorais isoladas, o risco dela a longo prazo, ele é maior do que se a gente não visse. Então, esse é um problema. E se ela tem uma recidiva local, se você não tem nenhum estudo te deixando tranquilo de que o caminho pode ser apenas radioterapia, por exemplo, e não cirurgia, você pode entrar numa fria, né? Então, acho que isso é importante, você tem que conversar com o paciente. Agora, um número expressivo de pacientes, né? Foram quase 600 mulheres, isso deixa a gente bastante tranquilo. Volto a dizer, é muito raro, deve estar entre 3% e 4% de toda a amostra que vai para químio, a gente vai ter isso. Então, isso me deixa mais tranquilo de dizer, olha, a gente tem um estudo que mesmo retrospectivo, ele é um estudo adequado, que inclui um número grande de pacientes, e, na minha opinião, nesse momento a gente pode discutir com o paciente e não voltar ela para a mesa cirúrgica. Débora, eu ouvi de você, pensando nessas pacientes pós-neoadjuvância, no HER2 e no triplo negativo, apenas só um LS com células isoladas. Como que você vê a conduta na adjuvância? Para você é o suficiente de manter, por exemplo, um CRIT-X ou um TDM1? Para você é suficiente apenas células isoladas apenas num LS? Nessa situação, não estão pensando no luminal, né? Que aí a gente entraria com o inibidor de ciclinas e aí vai. Essa é uma discussão importante, porque imagina que você raciocina num contexto em que o oncologista ofereceu melhor tratamento, poliquimioterapia em geral, seja com imunoterapia, seja com terapia anti-HER2, e você tem um clone detectado na axila de células tumorais isoladas que foi refratário. Então, essa é uma doença molecularmente complexa, que foi resistente ao seu melhor tratamento, e eu utilizaria esse dado para modular a minha adjuvância. Por exemplo, se tem uma paciente com triplo negativo que fez um 522, tem célula residual, o patologista viu lá que mesmo depois de todo aquele protocolo super intenso, tem doença ativa, tem célula viável, isso me motivaria pelo menos uma discussão para usar uma capecitabina adjuvante, se fosse um HER2, para oferecer TDM1 adjuvante, porque a gente sabe que essa é a ponta do iceberg, né? Como oncologista, eu penso no líquido, eu penso no sangue. Eu sei que se eventualmente eu tenho um clone de célula tumoral que foi detectado no linfonodo resistente, a minha impressão e meu raciocínio vai ser, poxa, essa paciente ela deve ter
na corrente sanguínea, se eu fizer um ctDNA, talvez eu detecte ctDNA positivo. A gente sabe que essas pacientes têm um risco aumentado de recidiva. Então, isso me motivaria a ser mais agressiva e mais completa no tratamento sistêmico. Então, assim, para deixar o cirurgião mais tranquilo, ele já está satisfeito com o resultado do Ícaro, ele tirou um linfonodo sentinela com células isoladas, vai ser o suficiente também para dar continuidade com a terapia com o oncologista clínico, então, se a gente pensar no geral. Vai sim. Eu acho que um ponto que a Débora trouxe, ele é fundamental, que é o seguinte, né? De novo, a axila passa a ser apenas uma informação prognóstica. Agora, se a gente já tem, do ponto de vista de oncologia clínica, a indicação por esse achado de fazer algum outro tratamento, ou mesmo de não fazer, né, Débora? Ou seja, se a gente conseguiu a informação que a gente queria, está suficiente, porque a gente sabe que, na verdade, não vai mudar a sobrevida das pessoas, muito provavelmente fazer um esvaziamento axilar, e, na verdade, a gente vai piorar a qualidade de vida, que esse é o ponto, né? Então, se a informação está completa, tanto para o radioterapeuta quanto para o oncologista clínico, eu acho que não vale a pena a gente ir atrás de uma agressão cirúrgica nesses casos. Tenório, um ponto só, desculpa, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, e que geralmente causou confusão na análise desse trabalho para os colegas da mastologia, é que a pergunta aqui essencial do Ícaro é se vale a pena, né, esvaziar a axila em células tumorais isoladas pós-quimioadjuvante. 77% dos pacientes receberam radioterapia nodal nesse estudo, né? Então, era uma informação exclusivamente da abordagem cirúrgica aqui. E como é difícil, né, nós conseguimos usar esses dados com os estudos atuais do que nós tínhamos anteriormente, né? Então, assim, na apresentação da Andrea Barr, depois, onde ela discute esses trabalhos, ela questiona o uso da imunistoquímica nesse cenário, uma vez que as células tumorais isoladas não vão mudar a estratégia da cirurgia, será que vale a pena fazer, né, imunistoquímica, enfim, no próprio dado do PRADEX, que nós ali não tínhamos células tumorais isoladas, era a persistência de células residuais na axila ou na mama, né, com doença microscópica, enfim, é super complexo usar esses dados à luz do conhecimento atual. Então, assim, para a radioterapia, nesse contexto, com células tumorais isoladas, em pacientes de maior risco pós-quimioterapia neoadjuvante, a gente continua fazendo radioterapia nodal, tá? Por esse trabalho. Depois a gente vai falar um pouco do B51. Mas o dado aqui era se realmente valeria a pena, se vale a pena ir para o esvaziamento axilar com células tumorais isoladas. O próprio grupo do Memória, ele tinha um dado bem interessante de neoadjuvância, com risco de comprometimento de linfonodos adicionais após neoadjuvância. Em linfonodo macro, a gente chama mais ou menos 62%, em micro 59%, células tumorais isoladas bem mais baixas. A gente não tem o dado ainda para micro e macro pós-neoadjuvância. Então, a gente está aguardando aí o Alliance 01202 para responder essa questão. Um outro estudo muito importante, mas células tumorais isoladas, a princípio, parece que o esvaziamento axilar não vai adicionar nenhum dado, seja ele do ponto de vista de desfecho oncológico, nem prognóstico para o paciente, uma vez que a gente já tem um BLS. Né? Pedro, você sabe que você falou algo importante, que eu também estava lá, ouvi a doutora Barrios comentando, a doutora Andrea, mas que a imunistoquímica ela não deve ser utilizada rotineiramente. Mas como a própria exposição da Débora e do André, a depender dos subtipos agressivos, esses sim, deveríamos pesquisar células tumorais isoladas, porque tem implicação na adjuvância. Vamos dar continuidade ao B51, KITOG 304. Sim, um estudo de fase 3, né, randomizado, com 1.641 pacientes com axila clinicamente positivas e tinham envolvimento linfonodal negativado após o tratamento neoadjuvante. Essas pacientes foram randomizadas em 2 grupos, um grupo para não irradiação nodal, e elas recebiam, né, apenas na mama se fosse indicado, e o outro grupo, eles irradiavam as cadeias linfonodais.
Como resultado, né, a gente teve que a não realização da radioterapia adjuvante não impactou o risco de recorrência ou morte em 5 anos de segmento. Bom, nesse caso, então, a gente já pode excluir totalmente a radioterapia? Em que situações semelhantes vocês ficariam mais incomodados de manter o uso da rádio? Legal, então assim, certamente esse foi o estudo que suscitou o maior número de discussões e que causou maior polêmica, né? San Antônio, esse ano nós tivemos um impacto muito grande em alguns estudos de desescalonamento, seja cirúrgico, né, como o André já comentou, seja com a radioterapia e para a rádio em especial B51 e o IDEA. Então, primeiro, a gente não tem ainda publicação, né? Nós tivemos uma apresentação oral do Dr. Mamonas e, obviamente, que a gente ainda tem que olhar com esses dados de uma forma um pouco mais crítica. Apesar disso, a apresentação ela é bem completa, o número de informações, né? Então, estudo muito robusto, 1.600 pacientes foram randomizadas e aí o olhar era para o impacto da radioterapia nodal após resposta patológica completa em uma axila clinicamente comprometida e que teve resposta quimio-neoadjuvante. Mas nós temos também outras perguntas e algumas possíveis respostas para esse trabalho, como omissão de radioterapia em pacientes submetidas a mastectomia que atingiram PCR, tá? Então, um estudo que ele ainda tem um follow-up relativamente curto, tem 59 meses de follow-up. As pacientes, na sua grande maioria, eram as pacientes mais iniciais, T3, a gente tem algo em torno de 20%. O legal é que nós tivemos um número considerável de pacientes submetidas a BLS, ali 55%, e a maioria das pacientes também foram submetidas a cirurgia conservadora. Então, naquela randomização sobre receber ou não radioterapia, no braço que não recebia radioterapia nodal, se a paciente era submetida a mastectomia, ela não recebia nada, não recebia nenhum tipo de tratamento. Ou recebia radioterapia completa, né, na parede torácica ou uma reconstruída com drenagens. E no braço de cirurgia conservadora, rádio só na mama ou radioterapia que envolvesse mama e drenagens, tá? E de fato, né, nessa análise inicial com 59 meses, a gente depende de um follow-up maior, não trouxe, né, nenhuma diferença nos desfechos oncológicos, né, que foram desenhados. Desfecho primário é um intervalo livre de recorrência por câncer de mama. Então, as curvas absolutamente sobrepostas ali, a análise multifatorial também não trouxe nenhum dado, foi uma análise exploratória multifatorial para subgrupos específicos, trouxe até um dado interessante para o triplo negativo, o intervalo de confiança tocando a linha do 1 a favor do grupo que não recebeu radioterapia nodal, assim, algo que a gente não esperava, e para doença luminal a favor da rádio. De uma certa forma, a gente já tinha alguns desses dados bem sólidos, né, numa meta-análise do próprio Mamonas, do NSBP B18 e 27, no subgrupo que atingia a resposta patológica completa, né, a despeito da estratificação de clínica inicial, esse subgrupo acabava evoluindo bem. E aí um dado dessa própria meta-análise do Mamonas, desses dois estudos, então lembrando, o B18 e o B27 eram estudos prospectivos, randomizados de neoadjuvância, e as pacientes não recebiam radioterapia se fossem submetidas a mastectomia. E aí ele substratificava pacientes com mais de 5 centímetros ou menos de 5 centímetros. Nas pacientes que tinham mais de 5 centímetros e que atingiam resposta patológica na axila, mas tinham doença residual na mama, a gente tinha quase 12% de recorrência em 10 anos de segmento. Então, para esse subgrupo, a gente tem ainda uma certa ressalva de interpretar os dados hoje de uma forma mais sólida. Pacientes com mais de 5 centímetros, doença residual na mama, a gente já tem inúmeros dados que nós utilizamos muito aí na prática clínica, principalmente na estratificação de risco para indicação de tratamento sistêmico, né, que é a doença residual e por RCB. Então, lembrando, a gente pode ter uma RCB até 2, né, nesse trabalho e ter resposta patológica na axila. Será que, de fato, esse paciente é um paciente de baixo risco de recorrência? Então, eu acho que a gente tem uma série de
desdobramentos desse trabalho que vão nos levar a refletir sobre para quais pacientes a gente tem mais segurança em omitir a radioterapia, ou fazer só radioterapia na mama, por exemplo, em cirurgia conservadora. Então, hoje, assim, a princípio, o que a gente consegue interpretar num paciente com uma doença menos volumosa, né, um T1 ou um T2 pequeno, com linfonodo comprometido prévio à quimioterapia, um N1 clínico, que obteve resposta patológica completa na axila e na mama, e foi submetido a uma cirurgia considerada radical, esse paciente a gente consegue discutir hoje sobre a emissão da rádio, também em consonância com a própria meta-análise do Mamonas do B18 e B27 lá atrás, e hoje aqui com um dado de fase 3 mais robusto. Há um certo questionamento sobre o follow-up, mas lembrando que essas pacientes mais agressivas com doença HER2 ou triplo negativo vão experimentar recidiva nos primeiros anos. Então, a questão do follow-up mais longo talvez fique para paciente com perfil luminal de doença. Então, eu acho que sim, um estudo muito relevante. Eu ouço, né, e temos algumas discussões aqui nos grupos de radioterapia sobre como nós vamos utilizar esses dados na prática clínica. Acho que a gente tem um pouquinho mais de discussão para fazer em termos desses resultados e do estudo publicado, mas sem sombra de dúvidas que foi sim um estudo absolutamente impactante e muito aguardado aí por nós durante muitos anos, né? Então, Pedro, não sei se você concorda comigo, eu acho que assim, lógico, foi muito importante o B51, é um respaldo para os tumor boards, mas nós acabamos de falamos no Senomac, que a grande maioria irradiou, tiramos um sentinela e a grande maioria irradiou. O Ícaro, tiramos um sentinela e a grande maioria irradiou. E esse que e o B51 que sem irradiar. Então, acho que ainda o padrão é a gente irradiar mesmo com linfonodo, com células isoladas, ou ele positivo neoadjuvância, mas ele vem como um respaldo para em situações específicas, não? Então, aqui tem uma diferença que é bem importante, né? Então, a própria meta-análise do EBCTCG era para pacientes submetidos à cirurgia upfront. E aqui no B51 a gente tem o surrogate endpoint de resposta à quimioterapia neoadjuvante. Então, aqui a gente queria interpretar as pacientes que obtêm resposta patológica completa, elas vão se comportar de maneira semelhante em termos de recorrência às pacientes que foram submetidos à cirurgia upfront. E não, a gente entende aqui, já tinha esses dados que esses pacientes evoluem melhor. Então, a grande diferença está na resposta biológica dessas pacientes à terapia neoadjuvante. Se apenas um estudo, né, que validou essa estratégia, né, mas a gente tem aqui um dado que é diferente em termos de avaliação de risco. Historicamente, a gente usava sempre o risco baseline. Então, o paciente tem mais de 5 centímetros T3 ou linfonodo positivo, independente da resposta da quimioterapia neoadjuvante, os pacientes receberiam radioterapia. E hoje a gente entende que os pacientes que têm resposta biológica favorável ou resposta completa na axila, né, que é o desenho do estudo, os pacientes vão ter um perfil de recorrência menor. Então, acho que a gente não consegue usar essa justificativa para todo mundo agora, né? Sabe? Tem linfonodo positivo, a gente precisa continuar tratando todo mundo. Então, acho que a resposta do trabalho é esse. Eu queria comentar também, viu, Pedro, que assim, eu acho que é um estudo bastante provocador e que vai mais ou menos ao encontro do que a gente imagina, né? Então, se o paciente ele tem uma ótima resposta ao tratamento quimioterápico, a gente talvez consiga descalonar os próximos tratamentos. Então, na minha opinião, esse estudo foi o estudo que mais impactou lá em San Antônio, e é o que mais me leva a querer mudar a minha prática clínica, né? Porque realmente, quando o que a Débora comentou lá atrás é importante. Quando eu tenho ainda doença residual após o melhor tratamento que eu fiz, a chance desse clone ser um clone pior e a gente precisar escalonar o tratamento é muito maior. Agora, o contrário, né? Os radioterapeutas continuam ainda, apesar da gente ter uma ótima resposta, a gente não tem estudo ainda adequado para mostrar que eu posso descalonar. Acho que esse foi o primeiro estudo que mostrou isso, e os próximos vão mostrar isso também, na minha opinião. Por quê? Porque realmente é a biologia tumoral. Então, se você está conseguindo uma resposta excelente com o tratamento neoadjuvante
que, de novo, é o melhor tratamento que você está dando, independente de qual seja o tratamento, isso é muito bom para a gente. E talvez a gente consiga descalonar o tratamento radioterápico, por exemplo, tá? Então, eu acho que esse estudo foi o estudo que mais mudou a minha prática clínica, né? Eu me sinto confortável, por exemplo, de um tumor inicial que foi para quimioterapia e que tinha axila positiva e agora se negativou, a gente não precisar, nessa situação, irradiar essa axila dessa paciente É. e preservar. André, Tem muito algumas bem. outras. Por favor, Pedro. Desculpa, Por pode favor, falar, Pedro. pode falar. Não, por favor, Pedro. Você é o convidado. Não, imagina, tem alguns desdobramentos também, assim, que que vão ser abordados e eu não sei se isso vai ser publicado, se nós vamos ter esses dados na publicação. Por exemplo, do tipo da cirurgia, na mastectomia, quantidade de adenomastectomias, porque na nossa prática clínica, a paciente que responde bem, ela vai para a nipple skin sparing aqui, né? Pelo menos na nossa prática, não sei a quantidade de mastectomias radicais que nós tivemos ou adenomastectomias, isso não foi bem abordado. Houve até uma pergunta, né, na apresentação do Mamonas, isso não era, isso não foi, nós não tínhamos esses dados. E para paciente que tem resposta, que tem doença residual na mama, né, que eu acho que esse é o principal, 20% ainda tinha doença residual na mama. Será que com resposta na axila e doença residual na mama no paciente submetido à mastectomia, a gente tem segurança para omitir a radioterapia? Aqui acho que é um Não, outro questionamento essa é uma importante. boa pergunta, né? E até puxando aqui um pouquinho a história, né? O Mamonas vai vir para o Congresso Brasileiro de Mastologia em abril e a gente fez essa pergunta para ele: qual foi a quantidade de pacientes que fizeram sentinela pós-químio? Qual foi a quantidade? Eles têm todos os dados, né? Ele falou: olha, a gente tem esses dados. Isso vai sair na publicação, eles estão querendo enviar, inclusive, para o New England, né, a publicação. E acho que a gente vai poder ter a oportunidade em abril do ano que vem de perguntar pessoalmente para ele. Mas eu concordo com você. São muitas questões e vejo, de novo, né, o estudo, quando ele foi feito, a gente não fazia, por exemplo, sentinela para todo mundo pós-quimioterapia neoadjuvante. Então, tem um grupo pequeno, ele falou para a gente que é cerca de 30% só, que foi para a cirurgia, fez sentinela. O restante fez esvaziamento axilar, né? Porque era a prática clínica na época, né? Então, isso tem menos tempo. Até, Pode não, falar. só esse dado, que esse é um dado que eu precisei revisar, assim, que era um questionamento também, 55% foi para sentinela no trabalho, isso era bem pareado, então não houve um imbalance importante, e a maioria fez cirurgia conservadora, são 55%, só que ele para entrar no trabalho e ser considerado como sentinela, precisava ter pelo menos 2 linfonodos. Então, será que eu posso fazer sentinela, um único sentinela é um dado adequado? Será que vou precisar daqueles 3 linfonodos sentinelas com dupla marcação, que diminui a taxa de falso negativo, né, André? Então, acho que eu não sei se isso também ficou claro, pelo menos na paciente hoje, que tem linfonodo clinicamente comprometido pré-quimioterapia neoadjuvante, que tem resposta clínica completa e que vai para o sentinela hoje, acabou tornando-se padrão fazer 3 sentinelas com dupla marcação para diminuir falso negativo. Isso também não está ali no trabalho, né? Então, acho que tem bastante coisa para a gente discutir e algum sinergismo, alguma intersecção entre a cirurgia e a radioterapia aqui, o quanto a gente pode, né, seguir em frente ali, omitindo tratamentos sequenciais, a quimioterapia e uma cirurgia menor, ou a gente precisa ser mais conservador, né? Então, mas a gente tem que aguardar todas as publicações ainda, né? Muito bacana isso, né, de estar em um tumor board e começar a ver essas questões mais complexas. Inclusive, Pedro, porque hoje acredito que a conduta de tratamento não é nem baseado no estadiamento anatômico, nem baseado no que a gente acredita, no comportamento, na taxa do PCR. Talvez é um conjunto de fatores
e que vamos ver esses dados apresentados no paper, mas também concordo com você, viu, André? Que caminho e fico também cada vez mais tranquilo, obviamente, guardados as discussões em tumor board. E seguindo nessa onda de a gente tentar omitir radioterapia, o IDEA Trial, né, Pedro? Avaliando acima de 200 pacientes, os tumores luminais, T1, alto bom prognóstico, né, linfonodo negativo, oncotype com score menor que 18, pacientes que receberam endocrinoterapia com uma sobrevida câncer específica próximo a 100%. Seguindo essa tendência, dados que a gente já tem também do Lumina, tudo, nessa população, acima dos 55 anos, 70 anos, esses tumores de bom prognóstico, você já se sente seguro, então, da gente omitir a radioterapia nessa situação, numa população bem específica, de ótimo prognóstico, né? Legal. Então, assim, vale a pena trazer também algumas informações importantes, né? O IDEA é um estudo prospectivo de fase única, de braço único, desculpa, de 200 pacientes, né? Que as pacientes foram submetidas à cirurgia conservadora entre 50 e 69 anos, até 2 centímetros, e aqui nós tínhamos um oncotype abaixo de 18 para predizer o risco de recorrência loco-regional. A gente tinha alguns dados anteriores também, né, na correlação entre o score genômico e risco de recorrência loco-regional. Esse foi um estudo que trouxe um nível de recorrência, né, na mama muito baixo, 1% em 5 anos. Por que que, no meu ponto de vista, ainda não é game changer, né? Nós não vamos conseguir adotar isso na nossa prática clínica. Então, esses pacientes mais jovens, lembrando, a gente já tinha os dados do PRIME2 e do COLGB 9343 para pacientes com 65 anos mais, que não usavam, né, plataformas genômicas, e a gente tem um risco de recorrência maior ao longo do tempo, principalmente na atualização em 10 anos. 10 anos, 10% de recorrência em 10 anos, no PRIME2 e COLGB 9343, 2% de recorrência no grupo que faz a radioterapia no COLGB 9343 e 0,9% no PRIME2. Então, ali, apesar dessas pacientes serem mais idosas, nesses dois trabalhos, a gente tem um perfil de recorrência que vai aumentando ao longo do tempo, 1% ao ano, né? E esse foi um estudo que trouxe pacientes mais jovens usando essa plataforma genômica, mais ou menos parecido com o Lumina, a diferença é que o Lumina não usava score genômico, usava só um KM67 abaixo de 13,25, né, para estratificar risco e omitir a radioterapia pós-cirurgia conservadora. Algumas questões aqui importantes. A aderência à hormonoterapia desses dois trabalhos, tanto do Lumina quanto do IDEA, é muito alta, né? Em torno de 85% no IDEA e 83% no Lumina, o que é muito superior ao que a gente vê na prática clínica, né? E quando a gente vai após a cirurgia, por exemplo, o André opera uma paciente de 55 anos, luminal A, cirurgia conservadora, BLS negativa, vem para indicação, fazer só hormonoterapia adjuvante. Se essa paciente não aderir bem à hormonoterapia, ela vai ter um risco de recorrência significativamente maior. Tem um dado bem interessante, inclusive, do PRIME2, nas pacientes que não aderiram à hormonoterapia, a gente tem 20% de recorrência em 10 anos. Quase dobra, né? É um número de recorrência bem maior. Então, a gente deixa de oferecer radioterapia, né, adjuvante naquele momento oportuno do pós-operatório, né, e não sabendo se o paciente vai conseguir aderir bem à hormonoterapia sequencial. E o segundo ponto que é mais importante aqui é a recorrência nessas pacientes, elas vão acontecer de uma forma um pouco mais tardia, em particular depois dos 5 anos e após o término da hormonoterapia também. Então, a gente espera que esse trabalho comece a ter um incremento de recidiva aqui ao longo do tempo. No próprio IDEA, então em 5 anos, quando ele faz o cutoff, tem 1% de recidiva. Quando ele aumenta um pouquinho, né, esse follow-up, a gente já tem 3,6% de recorrência. Então, a gente espera que a gente comece a ter um pouco mais de recorrência aí ao longo do tempo também para esses pacientes luminais de melhor prognóstico, de um perfil biológico mais favorável e que são submetidos à cirurgia conservadora. Então, no meu ponto de vista, estudo pequeno, 200 pacientes com, né, braço único, não randomizado, acho que aqui não dá para a gente usar
né, para todas as pacientes aqui, né? Não é game changer ainda, no meu ponto de vista, né? Ô Pedro, e para os colegas que estão nos assistindo, o desenho do estudo incluiu a questão do Oncotype. Agora, numa paciente dessa, com ótimo prognóstico, acima de 50 anos, T1 luminal, LS negativo, você vê, seguindo também os dados do Prime2, Lumina, você vê a necessidade do dado, se a gente chegar a isso numa prática clínica, de ter o Oncotype em mãos para você indicar ou não a radioterapia? E também para Débora, você indicaria uma paciente nessa situação, teria espaço de você pedir Oncotype? Paciente acima de 50 anos, luminal, T1. Entendeu? Eu tô perguntando assim, diante desses dados, o Oncotype faz diferença ou não? Acaba fazendo, né? Na prática clínica, né? Hoje, 50 anos de idade, é discutível até, né? Qual corte de idade você imprime, né? Porque hoje as mulheres têm uma expectativa de vida muito longa, você tem pacientes até acima dos 65 anos de idade que têm uma expectativa de vida acima de 10 anos. E claro que uma boa patologia com grau histológico, expressão de estrógeno, progesterona, mensuração adequada do tamanho, linfonodo é importante, mas ainda assim, essas características, a gente tem vários estudos que mostram, elas não são absolutamente impecáveis para predizer prognóstico e ter um valor preditivo de benefício de químio, que você pode omitir, por exemplo, um teste muito bem validado como um Oncotype. Então, o Oncotype ainda é uma ferramenta muito útil na prática clínica em mulheres na pós-menopausa, principalmente, esse é o nicho principal do Oncotype, e a gente tem que lembrar que o Oncotype ele foi muito bem testado justamente nesse nicho, né? A paciente emblema do TAYLOR-X é aquela que tem 1,5, 2 centímetros de tamanho, grau histológico 2. Então, é justamente essa paciente que o estudo validou muito bem o Oncotype como uma ferramenta tanto prognóstica quanto preditiva de benefício de químio. Aí eu acho que Desculpa, André, pode. Não, eu queria comentar que eu concordo com a Débora, obviamente, se a gente tiver acesso, né? E esse estudo, basicamente, foi feito nos Estados Unidos, onde os planos de saúde já cobrem, né, Débora? Então, tem mais do que 1 centímetro, você tem um tumor luminal, né, entre 1 e 5. Tem indicação, já faz direto, né? O que não acontece na nossa prática clínica, né? E até em relação a isso, Pedro, eu acho complexo a gente deixar de fazer radioterapia para as pacientes, sabendo que a gente vai ter mais recidiva local, porque tem um monte de coisa, como você comentou, não sei a aderência ao tratamento dessas pacientes, a hormonioterapia, e eu já tive algumas pacientes que pararam a hormonioterapia por não conseguir mesmo tomar, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande. E eu acho que você tem que conversar com o paciente, porque quando ela recidiva, o colega oncologista clínico quer dar químio, recidivou, né? Então a gente fica numa situação complexa. Então, acho que a gente tem que pensar bem no que descalonar, né? E a radioterapia, que é um tratamento hoje que você consegue fazer muitas vezes até em 5 sessões, gente. Né? Então você já conseguiu descalonar bastante. Eram 35 sessões, passou para 25, 15. E agora, numa situação de luminal, depois dos 60 anos, vocês acabam fazendo até 5. Então, acho que a gente tem que pesar muito bem isso num sistema de saúde como o nosso, que já paga a radioterapia, né? Se a paciente tivesse que desembolsar, a gente teria que pensar um pouquinho melhor. Exato, acho que é um ponto muito importante que o André trouxe, assim, né? Então, assim, e essa é a paciente que hoje ela é elegível para o Fast Forward, em 5 aplicações. Então, o paciente começou, vamos colocar uma situação hipotética onde nós vamos oferecer isso para a paciente prefere, né, não receber a radioterapia, ela fez, por exemplo, 9 meses de hormonioterapia, 10 meses, e por algum motivo ela vai descontinuar. A gente perdeu o timing de fazer a radioterapia adjuvante, e aí você não consegue oferecer isso, né, futuramente para ela, 10, 12, 15, 16 meses para frente. Então essa é uma preocupação. Agora, a beleza do estudo aqui é porque na prática clínica, onde isso é possível ser feito, essas pacientes já vão ser submetidas ao Oncotype para definição ou não de quimioterapia, e você usa essa ferramenta para estratificar risco e propor ou não a radioterapia. Existe um estudo prospectivo em andamento chamado DEBRA, que ele vai randomizar exatamente esse subgrupo entre 50 e 69 anos de idade,
até 2 centímetros, com cotype menor ou igual a 18, entre receber radiohormonioterapia ou só hormonioterapia, ele vai trazer dados adicionais. Tem inúmeros estudos, né? Tem o Expert, também tá usando plataforma genômica, e é o Pan50, mas o Debra vai usar o Oncotype, que já é usado. Então, a gente não precisa usar um teste genômico específico para rádio, um teste que já seria usado para oncologia e definição de tratamento sistêmico. Maravilha. Excelente. Excelente discussão, muito bom, né, Lincoln? Sim. Sempre muito bom, né? Bom, em nome da Comissão de Educação Continuada, eu gostaria de agradecer a presença dos meus colegas de comissão, Dr. Paulo, Dr. Lincoln, e principalmente os nossos brilhantes profissionais e estudiosos da mama, né? Doutora Débora, doutor André, doutor Pedro, muito obrigada por engrandecerem a nossa discussão. Com certeza foram estudos importantes, mas a participação de vocês engrandeceu ainda mais. Então, muito obrigada. E a gente agradece, né? Começar, se vocês tiverem as últimas observações e quisessem complementar, começar pelas mulheres, doutora Débora. Bom, obrigada de novo pelo convite. Foi um prazer estar com vocês nessa discussão tão rica e estou à disposição sempre que me chamarem. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a Regional São Paulo, né? Acho que foi muito proveitoso para mim, aprendi bastante. É sempre um prazer estar ao lado da Débora e do Pedro, duas pessoas sensacionais, estudiosas, né? E que conseguem trazer uma visão pessoal, né? Do que a gente viu lá, porque isso é muito importante, né? Tentar traduzir um pouco daquilo que foi apresentado numa linguagem mais palatável, com impressões juntando com outros estudos. Então, acho que foi muito legal para mim. Muito obrigado aí, gente. Agradeço o convite aí, Tenório, Lincoln, Renata, Débora e André, que trabalham muito próximos aí, são profissionais que eu admiro muito e que nós temos aqui muitos casos em comum, nós debatemos, né, extensamente aqui as melhores opções para os pacientes sempre, e acho que esse é uma oportunidade da gente trazer, né, estudos que não foram sequer publicados, né, que estão na vanguarda do conhecimento, né, lá em San Antônio para a prática clínica aqui de grande parte dos associados, né, da regional. Então, acho que isso é um privilégio para nós todos estarmos aqui, debatermos, né, engrandecermos o nosso conhecimento pessoal, né, aprendermos muito em conjunto aqui. Em particular, para mim, foi um aprendizado enorme hoje. Tenório, fechamos com chave de ouro, né? Foi bom esse ano, né? E ano que vem continuamos novamente, né, com esse certeza. projeto, com mais temas e mais discussões para você, nosso associado. Muito obrigado e até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Feliz Natal, boas festas. Tchau, tchau, boas festas.